Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Temos um título maravilhoso para você. Estamos falando das 3 etapas importantes da vida de Davi e estamos já falando quase no final da primeira etapa, quando Davi tinha medo. E a pergunta foi, será que o homem de Deus pode mesmo ter medo? Será que um valente tem também medo? O título da nossa mensagem de hoje é O perigo exala a morte, mas Deus produz vida. O perigo exala a morte, mas Deus produz vida. Nós vamos orar e vamos falar deste título com você no Salmo de número 57. E eu penso um pouquinho diferente dos estudiosos que escreveram que esse salmo Davi fez dentro da caverna, mas eu penso um pouquinho diferente e quero que você pense comigo neste assunto. Onde estaria Davi quando ele citou este salmo, de número 57? Nós falamos no vídeo passado um título muito importante, A Fé que Impede o Colapso. Veja esse vídeo, procure esse vídeo, vai te ajudar muito na tua fé, tem ajudado muitas outras pessoas e vai ajudar você também. Assista-o, Eu tenho tido aí algumas mensagens de pessoas que assistiram e disseram, realmente a palavra de Deus falou comigo, me motivou. E aqui temos mais uma palavra de Deus que vai transformar a tua vida. E você que está em perigo, você que está passando por problemas, o perigo exala a morte, mas Deus produz vida. Vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus? Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por este momento. Obrigado, Deus, pelo período que eu já passei orando de joelhos ao Senhor nesta manhã. Obrigado, meu Deus, porque a vontade é de não sair da Tua presença, não deixar, ó Deus, a desdobrar os nossos joelhos diante do Senhor, não sair, ó Deus, daquele momento gostoso que temos falando contigo. Mas a vida segue e precisamos levantar e continuar falando com o Senhor em espírito. E eu oro agora, ó Deus, por essa pessoa que ora comigo neste vídeo. Ela tem problemas, talvez, Senhor. Ela tem circunstâncias difíceis, talvez, na vida dela. Mas eu sei que o Senhor pode socorrê-la, como o Senhor muitas vezes me socorreu e como o Senhor também socorreu o salmista que escreveu este salmo, o salmista Davi. Pai Santo, no nome de Jesus, seja conosco, meu Deus. Olhe para as nossas vidas, tenha compaixão de nós. E esta pessoa que está orando comigo agora, que ela seja abraçada pelo Senhor e abençoada pelo Senhor. No nome de Jesus, assim eu oro com ela. Amém. O perigo exala a morte, mas Deus produz vidas. Vamos pensar juntos, depois de lermos essa palavra de Deus. Salmo 57, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 e o 10 e o 11. Mas eu quero lembrar você que eu penso que este salmo Davi citou, Davi orou quando ele estava na 7ª e na 8ª fuga, da morte, Saul perseguindo, e ele estava na 7ª e na 8ª fuga, entre uma e outra, é que ele tem falado, tem citado este salmo aí. Ele estava lá no deserto de Zif. Eu penso, os estudiosos dizem que ele estava na caverna, mas eu penso que ele estava no deserto de Zif, já na segunda vez que os zifeus foram denunciá-lo a Saul, e então ele sofreu uma perseguição ferrenha. E eu tenho algumas maneiras de andar neste salmo para pensar como eu estou pensando, que os estudiosos afirmaram uma coisa, mas eu penso um pouquinho diferente deles. Vamos então ler. No versículo 1 diz assim, tem misericórdia de mim, ó Senhor. E ele repete dizendo, tem misericórdia de mim, porque eu busco refúgio no Senhor. Eu busco refúgio na sombra das tuas asas, até que o perigo passe. Eu estou lendo para você, traduzindo do hebraico para o inglês e do inglês para o português, para que nós possamos estar na Bíblia de Israel, que eu vejo uma versão mais séria e diretamente do hebraico.
Versículo 2 diz: eu clamo ao Deus Altíssimo, ao Senhor, que é bom para mim. Tem uma diferença na sua Bíblia em português, mas essa é a tradução que eu quero seguir. Eu clamo ao Deus Altíssimo, ao Senhor, que é bom para mim. Versículo 10, pois tua fidelidade é tão alta como o céu, e a tua firmeza alcança o firmamento. Esta primeira parte aí, pois tua fidelidade é tão alta como o paraíso, é o céu acima dos céus. E na segunda parte ele diz, e a tua firmeza alcança o firmamento. Este é o céu das nuvens, é o céu das estrelas que a gente consegue ver. Quando se trata do sky, que é o céu que se fala em inglês, que traduz do hebraico, é o firmamento que se vê. É quando você olha para cima e consegue com os teus olhos ver o céu, as nuvens, as estrelas, o sol, a lua. Este é o céu que está falando que a firmeza de Deus alcança. E no versículo 11 diz, exalta-te a ti mesmo acima dos céus. Ou ele quer dizer, exalta-te a ti mesmo acima do paraíso. Esteja o Senhor exaltado acima do paraíso, que ultrapassa os céus. E ele diz, ó Senhor, e deixa a tua glória sobre toda a terra. Esta é a oração do salmista, né? E vamos agora esquadrinhar os versículos que estão entre meios ao 1 e ao 11. Percebemos que Davi está numa situação difícil, muito difícil. Então, por isso ele faz esta oração de 11 versículos. E nós vamos pensar o seguinte, que no versículo 1, né, ele pede a Deus por 2 vezes que tenha misericórdia dele, e ele diz, tenha misericórdia, porque eu estou buscando refúgio em ti. E eu estou buscando refúgio debaixo da sombra das tuas asas. Davi estava possivelmente numa fuga, Saul no encalce dele, porque os zifeus, vocês vão encontrar os zifeus aqui neste salmo, eles foram lá pela segunda vez denunciar Davi. Por alguma razão, eles queriam mesmo a morte de Davi. Gente sua, povo seu, né? Mas ele queria a morte. Olha, que nem os filisteus quiseram tamanha morte de Davi, como os zifeus quiseram. No versículo 2, ele afirma e ora pela bondade de Deus para com ele. Ele diz, o Senhor é bom para mim. O Senhor tem sido sempre bom para mim. Por isso é que eu clamo ao Senhor. No verso 3, ele clama por um livramento miraculoso. Davi se sente num local que ele não via mais escape. Então, ele pede um livramento que venha de Deus e que venha dos céus. Ele sabe que na terra já não mais tinha socorro para ele. Eu quero te lembrar que Davi tinha 600 homens, mas Saul estava ali com 3.000. Olha que era 5 por 1. Os homens de Saul eram verdadeiros guerreiros mesmo, preparados. Os de Davi foram aqueles homens, né? Os 400 cheios de débitos, de dívidas que se juntaram a ele, e depois, né, mais 200 se juntam a ele ali, quando ele vai defender uma cidadezinha, consegue defender a cidadezinha, e esses homens, esses 200 se animam a juntar a ele também. Porém, nós vemos no verso 4 que parece que ele diz estar sendo rodeado, preste atenção na tradução, por leões que comem homens. E Davi fala também dos seus dentes, dos dentes desse leão, que são como lanças, como setas. Davi diz, olha onde classifica os zifeus. Davi diz que a sua língua é uma língua como espada. Espada
tem 2 fios. Corta para um lado e corta para o outro. Então parece que nessa menção de Davi falar que a língua dele são como espadas, Davi já recorda o primeiro fio da espada quando ele foi denunciado por eles pela primeira vez, e que dessa vez ele foi parar corrido lá dentro da caverna. Dessa segunda vez ele não está mais na caverna, é o que eu penso. Ele está ali atrás de uma montanha, de uma rocha, e Davi e Saul atrás da outra com 3.000 homens atrás dele. E Davi se vê totalmente sem apoio algum, sem refúgio algum. Ele e seus 600 homens agora correm perigo de morte, porque Saul quer a morte dele. E os heteus também querem a morte dele. Então ele diz que esses são leões, que ele se sente no meio de leões, que tem seus dentes afiados, que tem seus dentes como lança, e sua língua como espada, que já corta agora pelo segundo fio, né, querendo a morte dele. Então, ele compara no verso 6, onde eu penso que ele estava ali, atrás daquela rocha, atrás daquela montanha, e Saul está quase pegando ele, e ele diz, eles prepararam a emboscada para mim. Agora já não há mais meio. Eles cantam vitória contra mim. Mas eu pedi ao Senhor dos céus providência. E eu creio que o Senhor irá enviar providência e eles cairão na sua própria emboscada. De que Davi está falando? Ele, depois que ele fala isso, ele diz que o coração dele está firme no verso 7. Ele diz, eles podem fazer isso, eles cairão na sua emboscada, mas o meu coração continua firme. E com essa firmeza do coração, ele convida a alma dele a se animar. Ele diz, minha alma, se anima. Minha alma, se alegre em Deus, porque eu hei de despertar. Ó, minha alma, desperta dentro em mim agora, porque eu pegarei a minha harpa e despertarei o sol da manhã. Eu despertarei a alva com o meu cântico, com o meu hino. Minha alma, eu vou cantar para as nações. Eu serei tema de hinos para as nações. Eu vou cantar louvores ao meu Deus. É o que ele disse. Então, no verso 10, ele afirma que a fidelidade de Deus é tão alta como o paraíso é alto. Quando ele fala é mais alto, é alto como o céu, ele está dizendo o paraíso. E ele diz, e a firmeza de Deus alcança o firmamento. Davi faz um paralelo, Davi faz uma junção, não um paralelo, mas uma junção do céu paraíso com o céu firmamento. Ele diz, Deus abrange tudo isso com a sua fidelidade e também com a sua firmeza. E no verso 11, ele se motiva a alegrar e a que Deus se alegre e se exalte. Ele motiva Deus a se alegrar e a se exaltar em si mesmo, acima do paraíso. E ele motiva Deus a fazer a glória dele ser conhecida em toda a terra. Davi, quando ele ora, ele mexe com o céu, com o paraíso, com o trono de Deus. Mas quer que Deus também seja movido, exaltado, honrado, glorificado também em todos os espaços da terra. E o que aconteceu então para que esse salmo fosse verdade, que Davi fizesse uma oração profética aí? Davi disse o seguinte, eu estou entre leões, com dentes, como lança, como seta, com língua, como espada. Eu estou entre eles. Eles fazem emboscada. E Davi diz, mas eles mesmos caem por elas. O que aconteceu naquele momento ali para Davi dizer isso? E para eu acreditar que ele estava ali no deserto de Zif, ali cercado por Saul,
né? E Saul então cria um plano, e esse plano não iria falhar. Saul disse: não, nós vamos rodear esta rocha, nós vamos fazer uma maneira que ele vai estar muito perto e nós podemos pegá-lo e pegar os seus homens. E foi dito e feito. E a Bíblia diz lá em primeiro livro de Samuel, creio que o capítulo 24, entre o 24 e o 26, que trata desse fato aí, né, de Davi então estar ali quase nas mãos de Saul, quando não tinha mais jeito, quando Saul já estava cantando vitória, falou: agora é a nossa vez de matá-lo, de destruí-lo. O que acontece? Davi tinha feito uma oração para Deus mover desde o paraíso até a terra, para Deus prestar um socorro a ele de forma milagrosa. E o que Deus faz? Deus então pega os filisteus e sopra os filisteus para atacar a terra de Israel. E quando Saul estava ali para pegar Davi, chega uma notícia correndo a Saul: deixe Davi de lado, venha rápido, porque os filisteus atacaram a terra. Isso é a mão de Deus. Isso é o poder de Deus. Não tinha outra razão para Davi vencer aquela batalha ali se não fosse a mão de Deus. E Davi não queria matar nenhum dos homens de Saul. E para a vergonha dos zifeus, a notícia que eles deram a Saul de que estava na hora de matar a Davi, chegou uma notícia maior que veio da parte de Deus: venha rápido, rei, porque os filisteus atacam a terra. E a Bíblia diz que ele então deixa Davi de lado, esquece a perseguição de Davi e vai lá para defender a sua terra. Livramento de Deus. Por isso que o título da nossa mensagem é: o perigo exala morte, mas Deus produz vida. O perigo estava ali dizendo: Davi, agora você está morto, acabado. Mas Deus diz: não, você disse, Davi, que você cantará, que você será tema de canções das nações, que você cantará para o mundo inteiro, que o teu salmo chegará ao mundo inteiro, que todos saberão que eu sou o teu Deus, e eu provo agora que eu sou o teu Deus. Não precisou de sangue derramado, não precisou de espada ser levantada, não precisou de nada acontecer para que Davi saísse dali com a vitória. Deus é assim, Deus trabalha assim. Não estou inventando história para você, está na Bíblia. É um acontecimento de fato, é onde Deus agiu. Mas será que Deus só agiu na vida de Davi? Será que Deus hoje em dia não escuta clamores? Quantas pessoas depois de Davi estiveram em situações difíceis? Davi depois é lembrado, a história dele é lembrada na história de Daniel, na cova dos leões. Leões famintos, leões preparados para comerem Daniel. Mas a Bíblia diz que Daniel estava ali. E nós temos a facilidade de entender que havia uma asa, havia uma sombra protegendo a vida de Daniel. Os leões famintos que comem homens, que comem humanos, também lançaram lá na fornalha, fizeram com que o rei lançasse Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Mas a Bíblia diz que ali também tinha, e nós podemos entender isso, a sombra das asas do Todo-Poderoso, do Onipotente. E não só isso, ele envia o quarto homem ali para andar com eles. O que era perigo de morte foi uma produção de vida de Deus. Deus colocou o quarto homem para andar com eles, para passear com eles. O que era para ser gritos foi louvor, foi exaltação, foi alegria. E aquele quarto homem foi
tido como um filho dos deuses, porque ele não sabia que só há um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. Mas ele é o filho do Deus Altíssimo que estava ali na fornalha com os três, mostrando presença. Para os de fora, era um fogo ardente. Para aqueles três que estavam ali com o filho do Deus Altíssimo, era ar-condicionado. Era um momento bom. Quando foram tirados, nem as suas vestes tinha cheiro de fumaça. Davi falou desta asa, dessa sombra que provém dessa asa, que nos protege e que nos guarda. Você precisa e eu preciso acreditar nesse Deus. Este Deus não falha jamais. O verso 4 na Bíblia de Israel diz: quanto a mim, eu estou deitado entre leões, eu repouso entre leões. Da mesma forma estava Daniel, entre leões que comem homens. Davi se referia possivelmente aos ifeus que queriam comer a sua carne. Mas Davi disse que Deus poderia exaltar o nome dele, desde o mais alto paraíso até os confins da terra, e abençoá-lo e protegê-lo e guardá-lo. E que ele cantaria isso para Deus e para as nações. Ele faria hinos que as nações saberiam e cantariam depois da história do livramento que Deus deu a ele, tanto das mãos dos ifeus, traidores, covardes, quanto das mãos de Saul. Você pode ser livre também dos teus problemas. Você pode ser livre das suas enfermidades, das suas dores. Deus quer trabalhar na tua vida através da pessoa de Jesus Cristo e da pessoa do Espírito Santo dele. E ele quer transformar você. Ele quer que você clame em qualquer momento da tua vida. Levante a ele um clamor, fale com ele, deseje-o. Diga a Deus que a tua esperança está nele, que o teu refúgio único é ele. E ele ouvirá a tua oração. E quando o inimigo pensar, agora ele é meu, eu vou destruí-lo, Deus irá transferir este inimigo para outros lugares e você respirará o livramento de Deus. O perigo exala a morte, mas Deus produz vida. E ele quer dar essa vida para você. Ele quer abençoar você e sua família. Acredite nisso. Abra o teu coração. Deixe Jesus entrar na tua vida. E diga: meu Deus, eu sou teu. Meu problema é teu. Minha vida é tua. E eu quero despertar a alva cantando louvores ao Senhor. Salmodiando ao Senhor, porque o Senhor é bom para mim. Isso é o que afirmava Davi no versículo 2. O Senhor é bom para mim. Glória a Deus. Eu quero despedir de você agora e dizer para você que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Assista os vídeos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, no nome de Jesus. Um abraço meu, Pastor Riva Martins.